Já dizia o ditado da internet, tanta treta para encontrar o caminho das Índias e você aí comendo tempero pronto. E hoje a gente vai fazer aqui um curry. Quando a gente fala de curry aqui no Brasil, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele tempero que a gente compra com o nome de curry. Na verdade, o curry ele é uma espécie de ensopado que os indianos faziam quando os portugueses chegaram até lá, os ingleses, né? Todas as pessoas da Europa chegaram lá nas grandes navegações, eles sentiam aquele aroma maravilhoso e perguntavam, o que é isso? Os indianos respondiam, curry. Na verdade, eles estavam se referindo àquele ensopado que eles estavam fazendo e não especificamente ao tempero. Esse tempero muito comum aí na Índia, que cada família tem o seu, então eu posso até te falar qual é a composição, mas cada família lá vai fazer a sua composição, usar uma especiaria diferente, usar as quantidades diferentes e esse tempero se chama garam masala. Inclusive, essa é uma daquelas receitas, sabe, que eu adoro pra gente fazer o aproveitamento integral dos alimentos, pra gente aproveitar aquele vegetal velho que tá aí no fundo da sua gaveta da geladeira, que você comprou e esqueceu aí, não sabe o que fazer. Aqui eu vou te dar uma base de vegetais, vou te dar algumas dicas de técnicas, de temperos especialmente, que é a coisa mais importante aí da receita, mas você usa aí o que você tiver. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser marinar um tofu, que não é um ingrediente aí da base alimentar dos indianos. Eu sei que toda vez que eu uso receitas com tofu, vocês me falam, algumas pessoas, que acham caro, que não encontram o tofu. Esse aqui eu fiz na minha casa e eu posso te ensinar a fazer, obviamente sem o menor problema. É só você me contar aí nas redes sociais que você quer aprender a fazer o tofu por aqui, que eu te ensino. Agora chega de blá 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 e vamos para essa receita, já que eu tô falando do tofu. A gente vai começar por ele. Eu vou marinar esse tofu aqui com algumas especiarias, com alguns temperos. Eu vou cortar ele em cubinhos primeiro. Aqui então, já vou colocar ele nessa tigelinha pra gente poder marinar. Vocês estão vendo inclusive que o meu tofu ele tá com algumas pintinhas vermelhinhas saindo por aqui? Eu já fiz ele misturado com pimenta. Dá pra você fazer já misturado com pimenta, dá pra fazer com ervas frescas, dá pra fazer assim, dá pra variar bastante, né? Uma infinidade de coisas. Eu tô usando o apimentado para fazer essa comida indiana, porque a comida indiana, uma das características que ela tem é ser mais condimentada, ser mais apimentada. Então é por isso que eu tô usando ele aqui. Além do tofu, a gente vai construir uma base de sabor. Eu vou começar com alguns condimentos. Eu amo páprica defumada, então eu vou usar um pouquinho aqui. Esse tempero é a gosto, se você gostar você usa, se você não gostar você não usa. E o tempero que eu te aconselho realmente a usar é o garam masala, que é aquela mistura de especiarias que eu te falei, né? Alguns vão cardamomo, vão coentro, gengibre, canela, cravo da Índia, uma infinidade de especiarias. Ele é super aromático, uma delícia. Então esse que tem aquele sabor de comida indiana, sabe? Eu acho que a gente tem que usar mesmo. Então vamos colocar aqui um pouquinho desse garam masala para ele marinar nesse tofu. E para mim a marinada é muito importante que a gente tenha um pouco de gordura, ela vai ajudar aí a fazer esses sabores penetrarem na nossa marinada. Então um pouquinho de azeite, ácido, nesse caso aqui eu vou usar o limão, que é um dos meus ácidos preferidos. Também super importante ter aí algum ingrediente ácido na marinada. E claro, sal. Se você estiver falando, né, marinadas em geral, você tem outras fontes de sal que você pode colocar aqui, como é o shoyu, por exemplo. Mas para uma receita da culinária indiana, eu prefiro usar o sal especificamente para a gente ter muito mais o sabor aí desse garam masala do que de qualquer outra coisa. Então aqui vou colocar também uma pitadinha de sal e por último eu vou ralar um pouquinho aqui de gengibre por cima. Algumas pessoas vão dizer, mas já não tinha gengibre no seu garam masala? Sim, tinha, mas eu quero colocar um pouquinho mais. Eu confesso que eu não vou nem descascar ele por aqui. Vou ralar um pouquinho, aproximadamente uma colherzinha aí de chá. Vou dar uma bela misturada pra gente misturar, né, esse salzinho que ficou por cima, o gengibre, todos os temperos. O tofu, inclusive, pra mim, né, eu falo que pra mim ele é um ingrediente super versátil. Eu sei que aqui no Ocidente a gente come o tofu a primeira vez e acha ele muito sem sabor, porque ele realmente tem um sabor aí muito suave.
Eu, depois de muito tempo, eu já gosto do sabor tradicional aí do tofu mesmo, mas eu sei que no começo, para nós ocidentais, não é assim tão fácil. Então a marinada, ela é uma super aliada aí para você poder fazer um tofu gostoso. As pessoas sempre me escrevem na internet: ai meu Deus, como eu faço para começar a gostar de tofu? Já entenderam que é um ingrediente aí super versátil, super saudável e ainda não sabem como fazer? Me escrevem, né? Pra mim, a marinada é uma aliada perfeita. Então aqui eu tô te mostrando uma ideia do que a gente tá fazendo para uma receita de culinária indiana, mas você pode usar muito shoyu. Eu acho que o shoyu fica maravilhoso para marinar ele, obviamente, né? Combina, né? Eles estão ali na região perto. Então são dois ingredientes que combinam muito. Pode marinar com cebolinha, o limão combina muito. Pode variar nas especiarias, então se joga, que eu tenho certeza que ele vai se tornar um ingrediente coringa aí na sua cozinha também. Agora aqui, eu vou deixar ele marinando de 4 a 8 horas. Se você quiser também fazer num dia, dormir para você cozinhar no dia seguinte, fazer isso no dia seguinte, deixar marinando aí na sua geladeira, também pode fazer, é uma ótima ideia. Já já eu pego o meu tofu que tá aí marinando, porque antes disso a gente tem outras bases para fazer para essa receita. A primeira delas, a segunda, porque a gente já começou com uma marinada, então agora a gente vai para uma segunda base. Eu vou fazer um leite de coco caseiro. Se você encontrar um leite de coco já comprado, que você goste do sabor, que não fique um sabor tão residual na receita, você pode usar, não tem o menor problema. Eu sinto bastante o sabor dos leites de coco, que são aqueles de garrafinha. Quando eu gosto na receita, são aqueles próprios mesmo para culinária, que são ou de caixinha, ou até aqueles que vêm aí da Ásia mesmo, aí esses eu gosto. Caso contrário, aproveito que eu tô nesse Brasilzão maravilhoso. Gente, que saudade eu tinha de falar isso quando eu gravava do Chile, que às vezes eu tinha dificuldade de encontrar alguns ingredientes, sabe? Que saudade de ter essa variedade enorme que a gente tem aqui. Então eu aproveito que eu tô nesse país maravilhoso e vou bater o meu próprio leite de coco. Aqui eu tenho uma xícara dele e vou bater com uma xícara de uma água fervente. A minha água já tá quente aqui. Já contei pra vocês, né, que quem me ensinou a fazer leite de coco foi uma amiga baiana e eu faço exatamente como ela me manda, porque eu não discuto com baianos quando a gente tá falando de leite de coco. Então ela me ensinou: coloca a água fervente aí no coco e deixa ele descansando por 1 hora ou um pouquinho mais, se você não tiver com pressa, para ele liberar aí a gordura, liberar todos os aromas. Tá vendo a fumacinha saindo? E vou deixar esse coco então descansando, porque eu vou começar realmente aqui pelo meu tofu. Eu já vou deixar ele na panela enquanto ele começa a criar uma casquinha. Salivei aqui, vocês estão vendo. Enquanto ele começa a criar uma casquinha, aí sim a gente vai finalizando as outras bases. Essa receita aqui, quando eu criei, eu comecei a fazer com o tofu assado. Eu fazia essa etapa aqui da marinada exatamente como eu fiz aqui agora, mas eu levava ele para assar. Deixava ele bem crocantezinho por fora, um pouco mais macio por dentro. Gostava do tofu um pouco mais sequinho, gosto ainda. Mas sinceramente eu tenho gostado atualmente um pouco mais da textura natural do tofu. Ainda mais se você fizer em casa, você vai ver que o tofu fica muito, muito, muito gostoso quando você fizer por aí. Então eu vou transferir meu antigo preparo que eu fazia no forno, eu vou transferir para a panela, porque eu gosto desse tofu que vai dando essa caramelizadinha por fora, segue macio, mais úmido por dentro do que no forno, né, que dá uma secada a mais. Então eu vou fazer aqui na panela para ele seguir um pouquinho mais úmido. Já tinha ligado a minha panela, já tá quente. Vou colocar aqui o equivalente a 2 colheres de sopa. Pode colocar um pouquinho da marinada aqui também. Vou deixar ele dar uma fritadinha de todos os lados. Vai virando aqui de todos os lados, ele é um cubinho, né? Então é só você virar. E aqui é claro que eu tenho que dar o meu toque abrasileirado. Como eu poderia fazer algo sem cebola e sem alho? O alho, principalmente, ele não é tão utilizado aí, né, na culinária indiana, porque ele, de fato, ele é um ingrediente que a gente não sabe muito, mas ele é um pouco indigesto. E lá, né, com essas práticas de yoga, com esses entendimentos milenares que eles têm do bem-estar do corpo, eles não abusam tanto assim do alho. Como eu sou uma brasileira, novo mundo, eu vou usar. Então, eu vou colocar aqui, primeiro, um pouco de cebola, 1/4, aqui a minha cebola tá bem grande, tá vendo? Então, por isso eu vou usar 1/4, se a sua for pequena, pode usar metade. Vou virar de novo o meu tofu
Vou colocar ele um pouquinho pro cantinho, pra gente ter um canto aqui pra cebola. Já vou colocar ela direto aqui também. Ela vai liberar um pouco de água, por isso que eu tô colocando separado. Se você quiser fazer em uma outra panela, né, colocar esse tofu numa panela única dele, para ele não absorver ainda a água da cebola, pode, não tem problema, mas eu já tinha dado uma seladinha aí todas as voltas desse cubo, né, nas 6 voltinhas do cubo, eu ia falar 4, nas 6 voltinhas do cubo, então tudo bem, eu já posso colocar a cebola que ele já tá selado. Dá só uma misturada na cebola para ela envolver com o azeite que tá aqui ainda na panela, para ela não queimar. Cebola na panela, já coloco sal para ela ir desidratando, caramelizando, independente de qual culinária eu estiver fazendo, eu vou ser a favor da desidratação da cebola para ela caramelizar, que traz aí um sabor incrível. E vou colocar uns dentinhos de alho, então vou colocar aqui 5 dentes de alho. Eu vejo bastante também na culinária indiana que eles exploram muito essa técnica de colocar a gordura na panela e já colocar as especiarias. Isso realmente libera mais dos aromas delas. Algumas pessoas dizem também que potencializa aí os nutrientes, então eu já vou aproveitar aqui. Deveria ter feito na hora do azeite? Talvez, mas como o meu tofu já estava marinado, eu quis deixar para fazer na hora da cebola. Então já vou colocar aqui aproximadamente uma colher de chá do garam masala. Se o seu tiver um sabor um pouco mais suave, você pode colocar até uma colher de sopa. O meu é um garam masala muito potente, ele tem muito sabor. Então, como eu já tenho o tofu marinado, que já leva bastante desse sabor, eu tô usando um pouco menos aqui para fazer. Vou descascar uma batata. Eu gosto muito de colocar batata, não só nesse preparo dessa receita, mas eu gosto de colocar ela em caldos, né? Em receitas que são mais caldosas, que tem mais aí um molho, um caldo, alguma coisa assim, porque ela traz um pouco de cremosidade. Então eu vou colocar uma batata, então além de descascar, eu vou cortar em cubinhos bem pequenininhos. Por quê? Ele vai acabar sumindo aqui. E a minha ideia não é realmente que eu possa mastigar essa batata, é o que eu te falei, eu quero que ela dê um pouco mais de cremosidade aí pra minha receita. Deixa eu dar uma olhadinha no meu tofu, que já tá secando aqui o meu azeite da panela. E o meu tofu, ó, ele já tá bem na hora mesmo de receber outros ingredientes. Uma última mexidinha aqui também na nossa cebola, que já está no ponto. Então já posso colocar meu alho. Colocou na panela 1 minuto, 2 minutos, ele já começa a liberar. Aqui, como a minha cebola já liberou a água dela, já secou, já tá caramelizando, agora sim, vou misturar tudo. Meu tofu também já tá super selado. E já vou colocar também a minha batata, que já tá aqui cortadinha. Assim ela já vai cozinhando. Vou colocar aqui nessa receita aproximadamente meia xícara de cenoura ralada. Vou deixar ela dar uma pequena murchadinha e enquanto isso, agora sim, a gente vai bater o nosso leite de coco. E depois de bater, a gente já pode coar. Você tá vendo que o meu leite aqui, ele tá bem pedaçudo, né? Geralmente, quando a gente vê receita de leite de coco, a gente vê uma parte do coco para 2 de água. O meu tá bem pedaçudo porque eu quero mesmo que esse meu leite de coco fique bem grossinho. Eu gosto de coar aqui num voal, já mostrei pra vocês. Quem faz o meu voal é a minha mãe. Força no muque e vamos coar esse leite. E aqui agora, então, enfim, o nosso leite de coco. Eu vou medir aqui, mas eu já vou colocar todo ele. Tem aproximadamente aqui uma xícara e 1/4. O cheiro que subiu aqui agora. Ferveu, eu já vou acrescentar aqui 2 tomates, vou cortar em cubos e já posso colocar ele por aqui também. Quero ele mais fresco, então por isso ele tá indo no final do preparo, como eu falei. E você sabe que o curry, além de dar o nome, né, a esse ensopado aqui da Índia, ele também é o nome de uma árvore que é de lá. As pessoas dizem, eu não conheço curry, tá? A árvore curry. Mas elas dizem que aí ele gera o mesmo sabor aqui do garam masala, não sei, e também o mesmo aroma, por isso que tem esse nome. Eu não conheço, se você conhece, me conta que eu tô super curiosa para ver onde tem isso. Com certeza tem isso também no Brasil, né? Essa árvore por aqui. E para finalizar, essa receita, como eu te falei, que realmente é uma receita pra gente aproveitar tudo que a gente tem na nossa geladeira,
eu tenho aqui alguns vegetais congelados e eu adoro usar aqui, acho que fica perfeito. Eu tenho ervilha, eu gosto muito de ervilha na culinária indiana, porque quando eu morava no Chile, o meu restaurante preferido de lá era de uns donos indianos, então obviamente o restaurante era de culinária indiana e eles usavam muita ervilha aí nas comidas que eles faziam. Era uma comida que vocês não têm noção, um sabor, um aroma, um atendimento maravilhoso também, inclusive. Então hoje em dia eu vejo ervilha na culinária indiana, pra mim já é super normal. Aqui eu tô usando uma ervilha que é congelada, sabe essas ervilhas frescas congeladas? E vou colocar também aqui alguns vegetais. Esse momento é totalmente opcional. Essa base de sabor aqui eu quis trazer pra você, eu vou te dizer, eu já comeria assim como ele tá? Com a cenoura, com o tomate, com a ervilha. Claro, esperaria a ervilha ainda dar uma descongeladinha por aqui, né? Antes de servir. Mas como eu quero te mostrar que você pode usar o que você tem na sua casa, eu também vou colocar esses congelados por aqui. Depois que tudo voltar a ferver, você deixar aí os sabores começarem a se misturar, dá uma provadinha. Por quê? Vê se tá bom de sal, vê se tá bom aí do garam masala, se você quer colocar mais. Se você quer colocar um pouquinho de gengibre, por exemplo, que eu já dei o spoiler que eu vou querer colocar porque eu sempre quero. Tá muito bom. Mas pra mim o garam masala tá muito suave. Vou colocar o equivalente mais a uma colherzinha de café por aqui. Vou ralar um pouquinho de gengibre também. A minha irmã, ela viajou pra Índia e ela faz a melhor comida indiana desse Brasil. Com certeza que ela faz um dal com lentilhas, que é incrível, e ela coloca bastante gengibre. Então também já aprendi isso com ela. E sabe uma coisa que é super, super, super importante aí, que a gente às vezes acaba esquecendo de colocar na culinária? Sabe quando você experimenta a comida e aí você sente que falta alguma coisa, mas já tá bom de sal, já tá bom de azeite, já tá bom das especiarias que você tá usando? Um limãozinho. Na verdade eu vou desligar aqui primeiro, que eu não quero que essa raspa ela cozinhe, então só vou colocar aqui depois que acabar de cozinhar. Então vai dar o equivalente, deixa eu ver, uma colher de sobremesa de raspa de limão que eu tenho aqui. Pela primeira vez a gente tá fazendo uma receita de culinária indiana aqui e eu sou loucamente apaixonada por limão, então fica a curiosidade que o limão tem origem na Índia. Sempre quis saber. Eu adoraria que ele tivesse origem na América Latina, né? Eu pensava, gente, isso daí tem a cara do Brasil, esses cítricos. Mas tem origem na Índia, e se a gente parar pra pensar no clima, né, que tem por lá, no clima que tem por aqui, também tem a cara da Índia, vai? E pra finalizar também, o suco desse limão, que eu coloquei as raspinhas. Vou colocar meio limãozinho e vou provar. Vou colocar meio porque o meu tá super caldoso. Vou colocar aqui no cantinho de uma cumbuca, você pode colocar num prato. Bota molhinho por aí. Vocês viram que eu não coloquei pimenta, né, no meu curry. Isso porque o meu garam masala já é super apimentado, mas se o seu não for, eu te indico que você coloque sim pimenta, porque a culinária indiana tem esse toque de pimenta delicioso. Aqui eu quero finalizar com algumas folhinhas de manjericão, que eu acho que combinam muito, eu acho uma delícia aqui.